A Selic caiu para 2%. E os investimentos de renda fixa nunca mais vão ser um bom negócio? Você também pensa que porque a Selic está em níveis historicamente baixos, nunca mais as aplicações de renda fixa serão um bom investimento? Se você pensa assim, está completamente enganado. Mas fica tranquilo, não é só você que comete esse erro. E eu vou te explicar por quê. Esses dias eu vi um artigo de jornal dizendo que com a queda da Selic, os investimentos de renda fixa não eram mais rentáveis. E eu fiquei pensando, eu entendo isso vindo de uma pessoa que não é do mercado, mas como é que um jornalista da área econômica comete esse erro? Eu continuei pensando, por que isso acontece no Brasil, esse vício? E fui remontando na história e vi que foram 25 anos de juros elevados. Isso mesmo, uma geração de juros elevados, não qualquer juros, o juro da taxa básica, o juro do overnight, elevado para combater a inflação. Nos últimos anos, todas as crises geravam pressão no câmbio, alguma pressão na inflação e a resposta era sempre a mesma, aumentava juros. Desde o Plano Real, vivemos sob juros elevados, em 94 o Plano Real. Mas se você for olhar, tivemos aumento de juros em 2002, tivemos aumento de juros na crise do Nasdaq ali em 2008, tivemos aumento de juros na época de impeachment e recentemente o Selic caindo aí para 2%. Agora percebemos uma clara mudança de modelo. Com a pandemia, o risco Brasil subiu, o dólar subiu e os juros caíram. Então teve uma mudança de modelo. Então, vivendo 25 anos sob juros básicos elevados, é normal que as pessoas pensem que CDI e renda fixa seja a mesma coisa, mas não são. O CDI morreu e nós temos falado isso, é claro que é sentido figurado, porque você ainda pode fazer investimentos atrelados ao CDI. O CDI morreu como alternativa de retorno elevado, sem risco de mercado. Agora, o ativo livre de risco também é livre de retorno, como tinha que ser. Essa tabela mostra a rentabilidade real de um investimento em CDI ou Selic nos últimos 15 anos. Veja 2004, por exemplo. O investidor que deixou o seu dinheiro no Selic, o ano todo, recebeu bruto 16,24. Supondo que ele pagasse 15% de imposto de renda, recebeu líquido 13,80. A inflação daquele ano foi 7,60. Então ele recebeu os juros reais de 5,77. Em 2005, 9,94. Em 2006, 9,40% de juros reais, para deixar o dinheiro atrelado a uma taxa overnight. Note que não importou o espectro político do governante, nós sempre pagamos juros reais elevadíssimos no juro básico por uma geração. Nesse exemplo que mostramos, nós falamos juros reais ex post, quer dizer, você só sabe o juro real depois que passa, porque você aplicou em CDI ou em Selic ou numa taxa pré-fixada e não sabia qual era a inflação. Então você só descobriu o teu juro real depois de passado o ano e sabendo qual é a inflação naquele período. Mas você pode investir em instrumentos em juro real ex ante. É só comprar instrumentos ou investir em instrumentos indexados à inflação. Vários países já convivem com juros baixos há muitos anos e nem por isso a renda fixa nesse país deixou de ser vibrante. Os Estados Unidos, por exemplo, o mercado de capitais mais desenvolvido, o melhor mercado para você ser investidor de renda variável, ainda assim lá os investimentos de renda fixa são 2/3 e 1/3 é renda variável. Eu sempre falo nos meus vídeos, até para criar um bordão, que a renda é fixa, mas o preço não. E você vai ver por quê. O que você acharia de comprar um papel que pagasse 2% de juro ao ano, com vencimento em 100 anos? Eu não estou nem vendo a sua cara, mas tenho certeza que você fez porcaria. Então, a República da Áustria emitiu em 2017 um bond de 100 anos com juros de 2% ao ano. Eu estava comentando uma vez com a minha filha e ela estava ainda no curso de economia e eu falei para ela que eu tinha comprado um Eurobond da Petrobras de 100 anos. E ela toda sem jeito falou assim para mim: pai, daqui 100 anos você não vai estar vivo. É assim que as pessoas pensam, intuitivamente, que você vai querer carregar até o final. Mas quem falou que eu não posso vender antes? Então dá uma olhada agora no gráfico daquele bonde que eu te falei da Áustria. Tomou um susto, né? Quem colocou 100 mil euros em 2017 recebeu os 2% ao ano combinados, mas ainda pôde vender o papel por mais de 200 mil euros já em 2019. Porque hoje a Áustria emite para 100 anos a 0,60 ao ano. Então, de novo, a renda é fixa, o preço não. E você pode usar isso a seu favor. E aí, ainda acha que não dá para ganhar dinheiro em renda fixa e juros baixos? E para você não achar que isso acontece só em outros países, e eu falei que o CDI rendeu juros reais elevados durante uma geração. Agora, mesmo durante essa geração, esses 25 anos, quem estudou um pouquinho mais, quem correu um pouquinho mais de risco, conseguiu ganhar do CDI. Esse gráfico mostra a rentabilidade do IMA B5. O IMA B5 são os 5 primeiros vencimentos dos papéis do governo brasileiro indexados à inflação contra o CDI. A linha azul, sem volatilidade nenhuma, é o CDI.
aquilo que a gente falou. A linha branca é a rentabilidade desse IMA B5. Veja que em 15 anos ele ganhou longe do CDI. Teve volatilidade. Ele subiu no começo, depois encostou na curva do CDI, daí subiu mais. Olha aqui em março, na crise da pandemia, ele teve uma queda importante e já recuperou. Mas você pode estar achando, poxa, bicudo, foram 15 anos, essa janela é muito longa. Tá bom. Aí é o mesmo gráfico em 10 anos, a mesma coisa. Teve mais volatilidade, mas ganhou. Poxa, mas 10 anos? Não, olha 5 anos. Teve mais volatilidade, daí você consegue ver melhor os movimentos de altos e baixos, mas mesmo assim ele também ganhou do CDI. Apesar de mais volátil, quem aplicou em juros reais ganhou do CDI em diversas janelas, e você viu, porque ele paga inflação e juros, tem dois propulsores. Então acabou a moleza de colocar o dinheiro no CDI e esquecer da vida, mas não acabaram as oportunidades. É importante saber o que comprar, saber vender na hora certa, comprar mais se caiu demais. Tudo isso exige estudo, esforço e trabalho. Às vezes, fazer sozinho parece complicado e pode ser complicado mesmo. Por isso que investir num fundo com gestão ativa faz tanto sentido. Você viu no gráfico que a cesta de papéis do governo indexadas à inflação tem um baita poder de recuperação. Aqui na Journey nós criamos um fundo de debêntures incentivadas, ou seja, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. E ele investe em papéis de primeira linha que pagam juros reais. Então você tem vários propulsores, você tem a inflação, você tem os juros do governo, como naquele gráfico. Mas você tem mais, você tem o spread das empresas, você tem todo esse combo isento de imposto de renda, que é uma vantagem tributária, e você tem uma gestão ativa, onde o gestor alonga os papéis quando acha que tem que alongar, encurta quando precisa encurtar, sabe a hora de comprar, sabe a hora de vender, para tentar entregar um retorno ainda adicional para você. Então a gente brinca que esse produto tem 5 propulsores, a reação é muito maior. Vocês que veem sempre nossos vídeos sabem que eu gosto de dar exemplos da vida cotidiana. Esses dias eu fui no sítio e vi um pé de manga. E eu fiz uma analogia, a renda fixa é esse pé de manga, está cheia de frutos. Tem algumas mangas que você pega esticando o braço. Tem algumas outras melhores, até mais bonitas, mais suculentas, mas estão muito alto. Você acaba pegando as que estão mais embaixo. Não porque elas sejam as mais bonitas, mas são mais fáceis de pegar, exige menos esforço. O ser humano é assim, vai no mais fácil antes. Essas frutas que estavam embaixo são o CDI. E agora essas frutas acabaram. Mas as lá de cima continuam lá. São até melhores, mais bonitas. Mas exige esforço. Você tem que escalar, você tem que criar um caminho, você tem que correr algum tipo de risco. Mas elas estão lá. E o pior, elas sempre estiveram lá. Então, arregaça as suas mangas. Vamos para cima. Você vai ver que no final vai ser melhor e vai ser divertido. É isso aí que eu tinha para falar da renda fixa, da nova renda fixa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você recebe nossos vídeos assim que eles sejam publicados. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, ligue para a gente. Um abraço.